Olá, estamos aqui para mais uma aula de matemática. E o nosso tema de hoje é um tema muito bom de se trabalhar, um tema muito gostoso, né? É o tema que a gente utiliza no nosso dia a dia constantemente, né? Principalmente quem for trabalhar aí com armazenamento de produtos, né? Estoque. Então, em todos os momentos, nós também utilizamos no nosso dia a dia. Sempre que a gente faz uma tabela, né, onde a gente coloca dados, números, né, estamos falando desse conteúdo. Esse conteúdo são matrizes, né? Então, nós vamos ver aí matrizes, o que é uma matriz, como se compõe uma matriz, tá? Quais são seus elementos e as suas classificações específicas, né? Algumas matrizes têm uma classificação específica. Então, nós vamos ver nesse momento, né? Já vou estar começando a passar aí para vocês. Vamos lá? Vamos lá. Então, matrizes, né? O que é? Nós vamos ver agora o tipo e classificação. E, numa aula próxima, nós vamos ver sobre as operações com as matrizes, né? Que é a soma e o produto das matrizes, ok? Então, o que é uma matriz? Uma matriz é comumente utilizada para a organização de dados tabulares, a fim de facilitar a resolução de problemas, né? As informações das matrizes, sejam estas numéricas ou não, estão dispostas organizadas em linhas e colunas, tá bom? Então, aí nós temos o modelo de uma matriz, né? Onde a gente pode identificar seus elementos. Como identificar seus elementos? Vamos ver mais adiante, tá? O que é esse elemento aí, ó. A1, A1, 2 e assim por diante. Vamos lá. A representação de uma matriz, né? A matriz, ela precisa ter uma representação em relação à sua quantidade de linhas e quantidade de colunas, tá? Então, a matriz, ela é representada da seguinte forma, ó. A, M vezes N, ou M por N. Onde esse primeiro número indica a quantidade de linhas, né, que é o M, e o outro indica o número de colunas, que é o N, ok? Então, se eu tenho uma matriz 2 por 3, ela tem 2 linhas e 3 colunas, ok? Então, essa é a representação de uma matriz, sempre é dada por letra maiúscula, e os números aí embaixo indicando a quantidade de linhas e colunas, certo? Então, vamos aqui mais adiante. Agora, a quantidade de linhas, né, que são as fileiras horizontais, e as colunas são as fileiras verticais, determinam a ordem dessa matriz, tá? Uma matriz que possui M por N, né, que é a ordem dela, e essas informações das matrizes são chamadas de elementos. Cada informação que contém lá é chamada de elemento. Como assim? Olha aqui. Então, aqui nós temos a matriz A, ela possui 2 linhas e 3 colunas, certo? Olha aqui, ó. Uma linha, outra linha. Uma coluna, 2 colunas, 3 colunas. Então, ela é de ordem o quê? 2 por 3. Então, a matriz A, 2 por 3. A matriz B, ela possui uma linha e 4 colunas. Então, a ordem dela é 4, né? 1 por 4. Olha aqui, ó, ela tem só uma linha. Tem quantas colunas? 1, 2, 3, 4, ok? Então, ela é uma matriz 1 por 4. Toda matriz que só tem uma linha, ela recebe um nome específico, chamada de matriz linha, ok? Agora aqui, ó, a matriz C, ela possui 3 linhas, ó. 1, 2, 3. Só que ela possui apenas uma coluna. Então, ela é uma matriz 3 por 1, ok? E matriz que também só tem uma coluna, ela também recebe um nome específico chamado de matriz coluna, tá bom? Então, aqui nós temos aí o tipo e a ordem dessas matrizes, certo? Então, vamos continuar aí. A matriz A e J, né? É o elemento aí A e J de linha e coluna, onde o I é a linha e o J é a coluna, ok? Então, podemos representar genericamente os elementos dessa matriz
pelas letras minúsculas, A, B, C e assim por diante. O primeiro número sempre indica a linha e o segundo número sempre vai indicar a coluna onde ele está, ok? Vamos ver aí, ó, considerando a matriz A. 2 por 3. Olha aí, ó, nós temos aqui, ó, 4, 16, 25, 81, 100 e 9, certo? Vamos, então, pegar o elemento A11, que está na primeira linha e na primeira coluna. Então, primeira linha, primeira coluna, quem é? 4, ok? Vamos pegar o A12, está na primeira linha e na segunda coluna. Então, primeira linha, segunda coluna, 16. Que está na primeira linha e na terceira coluna. Quem é? 25. Então, aqui eu tenho o A13. Agora, o A21, ele está na segunda linha e na primeira coluna. Então, aqui, segunda linha, primeira coluna, 81. Aqui, que está na segunda linha e na segunda coluna, quem é? O 100. E que está na segunda linha e na terceira coluna é o 9. Então, aqui nós temos esses numerozinhos, representam a posição do elemento, tá? A posição em que ele está, onde esse primeiro número é a posição da linha e o segundo número é a posição da coluna. Vamos agora a um exemplo de como montar uma matriz. Os números de uma matriz, gente, não vêm do nada, ele simplesmente aparece, não. Uma matriz, ela tem a sua lei de formação, tá? O que é a lei de formação? A lei de formação da matriz, ela é tida pela posição dos elementos, de acordo com a linha e a coluna. Lembra que eu disse lá que o elemento tem a representação A e J? I a posição da linha, J a posição da coluna. Então, aqui eu tenho um exemplo. Ó, determine a matriz A, onde os elementos A e J, né? Onde ela é uma matriz 2 por 2. A lei de formação dela, A e J, cada elemento dela é formado por essa lei aqui, ó. J ao quadrado menos 2 vezes I. Então, vou pegar o número da coluna ao quadrado menos 2 vezes o número da linha onde ele se encontra. Ok? Olha aqui. Então, se ela é 2 por 2, eu vou ter A11, A12, A21, A22. Certo? Ela vai ter 2 linhas e 2 colunas. Então, seguindo aqui que a lei de formação é J ao quadrado menos 2 vezes I, vamos calcular cada elemento. Vamos lá. O A11, olha, é o J. J é 1. 1 ao quadrado menos 2 vezes I. O I também é 1. Então, 1 ao quadrado é 1. 2 vezes 1 dá 2. 1 menos 2 menos 1. O A12, o J é o 2. Então, 2 ao quadrado menos 2 vezes I. O I é 1. Então, 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 1, 2. 4 menos 2, 2. O A21, o J é 1. Tá aqui, 1 ao quadrado. O I é 2. Então, menos 2 vezes 2. 1 menos 4, menos 3. Agora, o A22, eu tenho quem? Ó, 2 ao quadrado, que é o J. Tenho 2 vezes I, que vale 2. Então, vai ser 4 menos 4, 0. Então, a minha matriz, olha, 1 é menos 1, tá aqui. 1, 2 é 2, tá aqui. 2, 1 é menos 3, tá aqui. E 2, 2 é 0, tá aqui. Então, esses números, pessoal, eles não aparecem do nada. Eles surgem através de uma lei de formação que utiliza a posição que eles se encontram na matriz. Tá bom? O número de linha e de coluna de cada elemento. Vamos lá agora para os tipos de matrizes. Lembra que eu disse para vocês que algumas matrizes, elas recebem uma classificação especial por causa dos seus elementos, tá? Ou por causa do seu formato. Vamos ver, então, algumas matrizes desse formato especial. A primeira aí que eu trouxe para vocês é a matriz linha. Ela é formada por uma única linha. Lembra? Então, aqui, ó, matriz B, ela só tem uma linha. Ela é uma matriz, nesse exemplo aqui, 1 por 3, ok? Então, ela é chamada de matriz linha. A matriz coluna, ela é formada por uma única coluna. Olha aí um exemplo.
Então, aqui ela tem apenas uma coluna, independente da quantidade de linhas que ela tiver. Se ela tiver apenas uma coluna, ela é uma matriz coluna. Matriz quadrada. A matriz quadrada é quando o número de linhas da matriz for igual ao número de colunas, tá? Então, nesse caso, ela é chamada de matriz quadrada de ordem n. Se eu tenho aí 2 linhas e 2 colunas, então matriz de ordem 2. 3 linhas e 3 colunas, matriz de ordem 3, tá bom? Então, aqui nós temos a matriz quadrada. Olha aí o exemplo, ó. Essa aqui é 2 por 2, tem 2 linhas e 2 colunas. Essa é 3 por 3, tem 3 linhas e 3 colunas, tá bom? Um detalhe importante sobre a matriz quadrada. Observe aqui, eu tenho uma matriz quadrada. Ela tem 2 diagonais, tá? Essa diagonal aqui, ó, que vem começando do primeiro elemento aqui, ela é chamada de diagonal principal. A diagonal que vem do último elemento aqui da linha é chamada diagonal secundária, tá? Então, essa diagonal aqui é a chamada diagonal principal e essa aqui é diagonal secundária. Por que é importante conhecer essas 2 diagonais? Porque algumas classificações específicas, elas dependem de você entender o que é a diagonal principal ou o que é a diagonal secundária, tá bom? Então, é importante você entender qual é a diagonal principal e qual é a diagonal secundária. Vamos lá, então. Continuando aí. Nós temos a matriz identidade. O que é a matriz identidade? Ela também é quadrada, só que ela tem alguns elementos específicos. A diagonal principal, todos os elementos são igual a 1. E os demais elementos da matriz são nulos, ou seja, igual a 0. Então, olha aí, ó. Então, todos da diagonal principal são 1 e os demais todos são nulos, todos são 0, ó. Aqui, ó, identidade de ordem 2, ó, 1 na diagonal principal e os demais todos são 0, ok? Então, isso é uma matriz identidade. Ela é quadrada, mas todos os elementos da diagonal principal é 1 positivo, tá? Tem que ser 1 positivo. E os demais, 0. A matriz nula. A matriz nula, como o próprio nome diz, é quando todos os elementos são iguais a 0. Ou seja, todos os elementos são nulos, tá bom? Independente da ordem que ela for, da quantidade de linhas ou de colunas, se ela tem todos os elementos igual a 0, é chamada de matriz nula. A matriz oposta. A matriz oposta é quando os elementos da matriz têm o sinal oposto ao da outra matriz. Por exemplo, aqui, ó, elas têm a mesma ordem, tá? Que a matriz A é M por N, a matriz B também. Só que os elementos, né, de A, por exemplo, todos têm o sinal ao contrário dos do B, tá bom? Ou os do B, todos têm o sinal ao contrário das do A. Olha aí o exemplo, ó. A matriz A, 1, 7, 0, menos 1, 14, menos 5. 9, menos 8, menos 5. A B, ó. Menos 1, menos 7, 0. 1, menos 14, 5. Menos 9, 8, 5. Ok? Então, todos os elementos são iguais, só que com sinais opostos, tá? Então, é uma matriz oposta. Agora, o que é uma matriz transposta? A matriz transposta é quando a quantidade de linhas e colunas de uma é o contrário da outra. Como assim? Se eu tenho 2 linhas e 3 colunas na matriz a minha A transposta vai ser 3 linhas e 2 colunas. Como assim? Olha aqui, ó. Tá vendo a matriz A? Aqui eu tenho 2 linhas, 3 colunas. A matriz transposta de A é 3 linhas e 2 colunas. Observe que os elementos vão seguir a ordem que está, ó. 1, 5, 4 na linha, ele vem 1, 5, 4 na coluna. 3, 7, 0 na linha, ele vem 3, 7, 0 na coluna. Só vai inverter as linhas pelas colunas. E aqui, ó, 1 e 3, 1 e 3. 5 e 7, 5 e 7. 4 e 0, 4 e 0. Então, ela inverte linha por coluna e coluna por linha. Ok? Essa é a matriz transposta. Ok?
Então, vamos lá, vamos praticar, vamos fazer um exercício, né, sobre matrizes, caracterizando aí sobre os tipos de matrizes, a formação de uma matriz, e até a próxima aula.